Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao canal Notícia em Foco. Se você acredita que a verdade sempre encontra um caminho, este vídeo é para você. Nos últimos dias, o cenário político-jurídico brasileiro foi agitado por duas bombas informativas que podem redefinir o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro e, consequentemente, as eleições de 2026. De um lado, uma voz de peso dentro do judiciário. Uma ex-ministra de corte superior trouxe a público uma análise contundente sobre o 8 de janeiro, desqualificando a narrativa de golpe de Estado. Ela sugere que tudo foi, na verdade, uma armação do sistema para tirar um adversário do caminho. De outro lado, um jurista renomado revela em detalhes o xadrez final da defesa de Bolsonaro. Estamos falando de uma manobra legal de último recurso que, se bem sucedida, não apenas anula a inelegibilidade, mas também pode garantir sua liberdade e o retorno às urnas. Fique conosco, pois vamos detalhar cada ponto dessa reviravolta. Deixe seu like se você apoia a busca pela verdade e compartilhe este vídeo para que essa informação chegue a mais patriotas. A conta bancária do poder está prestes a quebrar. Vamos ao que interessa. Vamos começar pelo que talvez seja a notícia mais explosiva. Uma jurista de altíssimo calibre com décadas de experiência em tribunais superiores e conhecida por sua integridade e coragem, trouxe uma perspectiva que contradiz a versão oficial de maneira frontal. Para essa ex-magistrada, o 8 de janeiro não passou de um mecanismo do sistema para alcançar um único objetivo: inviabilizar a candidatura de Bolsonaro em 2026. Ela defende que a narrativa de tentativa de golpe de Estado foi construída para dar um desfecho à perseguição política. O ponto mais forte da crítica dela é a ausência de elementos concretos de um golpe. Ela questiona como se pode falar em golpe de Estado quando não houve apoio militar, quando não havia sequer um sargento ou um cabo em campo. A lógica simplesmente não se sustenta. A jurista chega a ironizar a ideia de um golpe sendo executado por idosos, vendedores ambulantes e até mesmo pessoas em situação de rua. Ela lembra que um golpe, historicamente, exige força, planejamento e articulação de cúpula militar ou política. O que vimos, segundo ela, foi a prisão de centenas de cidadãos comuns, gente vendendo bandeira e boné, ou que estava ali por mero acaso, sendo acusados de abolir o Estado democrático de direito. A magistrada levanta ainda um ponto crucial: a desproporcionalidade da justiça. O poder judiciário, em vez de focar em grandes líderes ou articuladores, se é que existiam, focou em prender e condenar a base, os mais vulneráveis. Imagine só, um vendedor ambulante que estava ali para ganhar o pão, ou um morador de rua, são agora fichados como golpistas. Isso, para a jurista, reforça a tese de que o objetivo não era punir um crime real contra a democracia, mas sim fabricar um inimigo interno e estabelecer uma narrativa de terror para essa opinião pública. Em suas palavras, não é crível, a história contará isso. É uma acusação gravíssima que coloca em xeque a imparcialidade de todo o processo. Mas o que fazer diante de um processo que parece já ter um veredito pronto? É aqui que entra a tática de mestre da defesa. Se a primeira notícia expõe a motivação política, a segunda revela o contra-ataque cirúrgico. Um analista jurídico, especialista em direito penal e constitucional, detalhou o que deve ser a última e mais poderosa cartada da defesa de Jair Bolsonaro. O jurista começa explicando a fase atual. O processo de Bolsonaro está nas mãos de um único relator, o ministro Alexandre de Moraes. A expectativa é que, após a condenação, a defesa tente usar os chamados embargos infringentes, um recurso que poderia levar o caso ao plenário completo. No entanto, a análise indica que o relator deve negar a admissibilidade desses embargos, usando como precedente um caso anterior. Ao negar, o processo alcança o temido trânsito em julgado. Em teoria, isso significa o fim de todos os recursos e a inelegibilidade definitiva. É neste momento de aparente derrota que a verdadeira estratégia se inicia. O trânsito em julgado não é o fim da linha, é apenas o fim dos recursos, mas ainda existe uma ação disponível. O jurista revela que a defesa entrará com uma ação de revisão criminal. Preste muita atenção. Isso não é um recurso. É uma ação que se inicia após o fim de todos os recursos. Ela serve para anular uma condenação transitada em julgado quando há erro judiciário ou surgimento de novas provas. A defesa de Bolsonaro terá duas teses principais nessa ação, ambas poderosíssimas. A primeira é a falta de foro por prerrogativa de função. Bolsonaro era ex-presidente. A defesa alegará que, sem prerrogativa de foro, ele deveria ter sido julgado na primeira instância, como aconteceu com o ex-presidente Lula. Ser julgado diretamente no STF, sem as instâncias inferiores, teria causado um prejuízo enorme e violado o devido processo legal. Mais importante ainda, será alegada a violação do direito fundamental de todo cidadão de ter a sentença revisada.
O chamado duplo grau de jurisdição. Julgado na primeira turma do STF, Bolsonaro perdeu o direito de recorrer a outra instância superior. Essa falha é considerada uma nulidade processual gigantesca. E aqui está o ponto de inflexão que explica a esperança da direita. Contra quem se entra com a revisão criminal? A revisão criminal contra uma decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a turma de Alexandre de Moraes, será julgada pela segunda turma. É um sorteio que a defesa espera ansiosamente. Ministros da segunda turma já demonstraram ter divergências no caso e são vistos como ansiosos para corrigir o que consideram um enjambre jurídico. O plano é protocolar a revisão criminal no mesmo dia do trânsito em julgado, com um pedido de liminar, uma tutela provisória. O objetivo da liminar é suspender a execução da pena até o julgamento final da ação. Se essa liminar for concedida, a sentença de inelegibilidade perde a eficácia. Na prática, Bolsonaro volta a ser elegível e livre de qualquer prisão, preparando o terreno para 2026. É o checkmate que a defesa acredita ser capaz de virar o jogo. A contagem regressiva para essa ação de revisão criminal já começou. O que se desenha não é apenas um embate político, mas uma luta jurídica de alto nível, onde a defesa usa as próprias falhas do sistema para buscar a anulação da condenação. A narrativa do 8 de janeiro está sendo questionada por quem viu o sistema de dentro. E a estratégia jurídica de revisão criminal é a esperança concreta do retorno de Bolsonaro. Tudo indica que o jogo de xadrez está longe de terminar, e o resultado final pode ser muito diferente do que a grande mídia tenta nos fazer acreditar. O que você pensa dessa reviravolta? Você acredita que a revisão criminal será o caminho para que Bolsonaro volte à urna em 2026? A justiça será feita ou a política continuará prevalecendo? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Seu engajamento é fundamental para que esse debate chegue ao maior número de pessoas. Se você ainda não se inscreveu no seu canal Notícia em Foco, clique no botão e ative o sininho para não perder nenhuma análise como esta. Eu sou Fábio Slozasky e a gente se vê no próximo vídeo.